Olá, pessoal. Quero falar um pouquinho hoje sobre uma retórica que volta e meia aparece nas redes sociais, falando da ansiedade das pessoas estarem falando sobre a questão do autismo, de termos hoje um número bastante significativo de influencers nas redes sociais que falam da sua condição, que falam da condição autista de uma forma geral. E dentro dessa retórica, comentários que colocam em dúvida o que é dito, que muitas vezes desqualificam a posição das pessoas, que ficam se questionando o porquê que está se falando tanto em autismo, porquê desse aumento absurdo, entre aspas, dessa incidência relacionada à questão do autismo. Ontem eu publiquei aqui uma pesquisa que aponta que 85% dos indivíduos autistas de diagnóstico tardio profissionais estão fora do mercado de trabalho. E eu estou trazendo aqui mais um tema para a gente poder construir algumas justificativas e compreender um pouquinho dessa ansiedade, tá? O jornal da Unesp, em 2023, publicou um artigo informando que de 2017 a 2021, as escolas públicas e particulares tiveram um aumento de 281% de matrículas de crianças na condição autista. Nesse mesmo ano, o CDC norte-americano traz a sua nova pesquisa, que é feita a cada 2 anos, e que aponta que a cada 100 crianças, 36 são diagnosticadas dentro da condição autista. E se a gente for fazer uma retrospectiva histórica das pesquisas do CDC, está tendo um aumento exponencialmente progressivo desses diagnósticos. Então a gente tem que ver o seguinte, nós estamos lidando com uma condição, em virtude até de algumas mudanças que aconteceram a partir da publicação do DSM-5, com um conjunto muito grande de informações e um conjunto muito grande de informações desconhecidas pela maioria do público leigo. Esse é um fator importante. Esse mesmo número de informações, ele também é desconhecido de uma estatística importante de profissionais clínicos. Tanto que nós lemos e ouvimos nas redes sociais comentários falando de posturas clínicas. Então eu acho que a gente está abordando um novo que vem se abrindo com muita força, e esse novo envolve o diagnóstico tardio, esse novo envolve um aumento de incidência muito significativo do diagnóstico da figura feminina. Estas crianças diagnosticadas, essa estatística de 281%, ela reflete em pais que passam a ser diagnosticados. Então, o que acontece? São pais que passaram anos da sua vida escutando que seu filho era birrento, que ele era mal educado, que faltava educação, ou que ele tinha um diagnóstico de depressão, ou que ele era hiperativo, enfim, milhões de coisas que foram ouvidas. E num determinado momento para frente, esses pais passaram a ter definitivamente uma visão clínica de que o seu filho não pertencia a nada disso. O seu filho pertencia à condição autista. E uma estatística desses pais também passaram a receber esse diagnóstico. E esse conjunto de novidades veio. Então, o que eu observo? Existe uma necessidade muito grande das pessoas que estão dentro da condição autista falarem, conversarem, trocarem informações. Eu que tenho 2 filhos autistas, eu gosto muito de conversar com pais que têm filhos autistas. Eu que sou autista, eu gosto muito de conversar com pessoas que são autistas.
E esse empirismo, ele vai provocando um conjunto de informações, nem sempre conhecimento, mas um conjunto de informações significativo e que acaba auxiliando e ajudando muito as pessoas a abrirem e a buscarem caminhos dentro desse universo de características. Veja, eu fico me questionando o porquê desses holofotes todos sobre a condição autista, se nós temos hoje também nas redes sociais uma infinidade de influencers e de pessoas e de profissionais falando sobre depressão, sobre transtorno da personalidade borderline, sobre transtorno bipolar, sobre narcisistas, sobre fibromialgia, enfim, sobre um contexto muito grande. Nós temos que ter muito claro que a ciência, que vem produzindo milhares de artigos científicos e milhares de pesquisas relacionadas à condição autista, gente, ela tem mais o que fazer. Se não fosse importante e relevante, o mundo acadêmico não estaria se debruçando para entender, porque nós temos muitas perguntas a serem respondidas, tanto no contexto neurológico, como no comportamental, no neuropsicológico, no fonoaudiológico, no psicomotor, tem muita coisa que precisa ser respondida. E é essa busca que a ciência faz, porque a ciência ama o conhecimento, ela precisa entender aquilo que está acontecendo. Não é falta de ocupação. Da mesma forma, os clínicos que se especializam nisso, não é por falta de opção, é porque existe uma necessidade muito grande, existem pessoas que precisam desse amparo. E nós estamos observando, e eu tenho trazido aqui para vocês nas nossas redes sociais, que os elementos estatísticos, os dados, eles têm aumentado de uma forma extremamente intensa e grande, tá? Então nós precisamos ter dois olhares importantes para a condição autista. O primeiro, um olhar de seriedade. Nós precisamos parar de banalizar, nós precisamos parar de achar, nós precisamos parar de criticar e nós precisamos trabalhar com respeito sobre a condição autista. E veja, se nós vivêssemos numa sociedade mais saudável, eu não estaria aqui falando que nós precisamos de mais respeito para a condição autista. O respeito é uma condição que todo e qualquer ser humano merece viver, independentemente das suas características e da sua condição de vida. Isso deveria ser natural, mas muitas vezes acaba não sendo, tá? Então nós precisamos militar, nós precisamos promover conteúdos sérios, sólidos, nós precisamos instruir pais, familiares, indivíduos de diagnóstico autista tardio, nós precisamos instruir a sociedade, nós precisamos mostrar que existe uma nova condição, e uma nova condição que está vindo com força, ok? Gente, um grande abraço para vocês e um bom final de semana.